No grupo. Ó, Dudu, é melhor você prestar atenção aí, deixa que eu vejo aqui. Pronto. Ok? Posso falar? Peraí. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações na noite de hoje. É com alegria que estamos aqui no Centro Espírita Bezerra de Menezes, Jundiaí, para falarmos, nós teremos uma palestra sobre o Dr. Bezerra e a homeopatia, e que Deus nos abençoe na noite de hoje, que os nossos amigos espirituais possam parar todo esse trabalho, que todos possam receber, pedindo já licença para adentrar nas casas de vocês, que possam receber essa palestra, que será proferida pelo nosso amigo Dr. Marquinhos, que está aqui presente, e vamos dar início com a prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. E agora é com alegria imensa que a gente recebe o Dr. Marquinhos. Nós estamos num ambiente seguro, então eu vou me permitir falar sem máscara, porque temos poucas pessoas aqui presentes, numa distância de mais de 2 metros seguras, todos dentro do protocolo de segurança. Como espírita que somos, devemos obedecer todas essas regras para a nossa própria saúde e para a saúde dos nossos companheiros que trabalham conosco, convivem conosco na família e na casa espírita. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite que me é feito sempre uma vez por ano para que eu esteja aqui em Jundiaí, na casa de Bezerra de Menezes, cumprindo esse trabalho tão agradável para mim, que é proferir um trabalho de divulgação espírita. Nós, dentro da área da divulgação, buscamos sempre trazer nomes, personalidades importantes do movimento espírita. E não existe para nós, além do nosso querido Chico Xavier, outro personagem mais importante que viveu conosco, trabalhou conosco, do que o Dr. Bezerra de Menezes. Ainda mais no dia 29 de agosto, hoje, que é o dia do seu nascimento. Então, há 189 anos atrás, esse espírito, Dr. Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nasceu na cidade de Riacho do Sangue, no Ceará, como vocês podem ver aqui nessa diapositiva. Nós ressaltamos a data de hoje, 29 de agosto, e Dr. Bezerra desencarna com 69 anos, então esse ano nós iríamos já comemorar 120 anos de que o Dr. Bezerra está no mundo espiritual. Então são 189 anos do seu nascimento e o seu desencarne em 1900, e a partir daí, hoje 2020, 120 anos que nosso querido Dr. Bezerra de Menezes está no mundo espiritual. E para nossa grande surpresa e alegria, o seu trabalho pós o seu desencarne é muito maior do que o seu trabalho quando encarnado.
Então, aqueles que esperam que no desencarne, não é? A gente vai ter sombra e água fresca, tanto o Dr. Bezerra quanto o Dr. Inácio nos avisam que a cota do trabalho no plano espiritual é 2 a 3 vezes maior do que a que nós tínhamos aqui. Então, falar desse espírito para nós, na data de hoje ainda, é uma alegria muito grande. O tema Bezerra de Menezes e homeopatia surge por vários motivos. Primeiro, porque a homeopatia é implantada no Brasil após o desencarne de Hahnemann, como nós vamos ver, a partir de 1840. Então, o Dr. Bezerra tinha apenas 9 anos quando a homeopatia é introduzida no Brasil. E o Brasil foi um terreno fértil para a homeopatia. Vários médicos espíritas estudaram a homeopatia ainda no Império e levaram essa terapêutica médica, que é considerada pelos espíritos como uma medicina espiritual. Diferente da alopatia, a homeopatia tem semelhanças muito grandes com os conhecimentos espíritas. Situações que nós vamos falar quando abordarmos a vida de Hahnemann, de Bento Lula, de João Vicente Martins. E no final de sua vida, nos últimos 5 anos, Dr. Bezerra de Menezes vai estudar a homeopatia. Então é isso que nós gostaríamos de destacar a todos, que grande parte do trabalho médico do Dr. Bezerra, no atendimento aos seus pacientes, se passa como médico alopata, conhecido da medicina da época, a medicina oficial da época. Então, o seu trabalho, quer como clínico, quer como cirurgião, nos primeiros momentos da sua vida aqui no Brasil, ele trabalha dentro dos conhecimentos alopáticos. No final da sua vida, que ele conhece a homeopatia, e depois desencarnado, vai ser um grande médium espiritual, orientador espiritual da mediunidade curadora, de vários espíritos que nós conhecemos e vamos destacar aqui. Inclusive, o nosso querido Langerton Neves da Cunha, responsável pela implantação de dezenas de farmácias fitoterápicas em todo o Brasil. Aqui em Jundiaí, o Centro Bezerra de Menezes e Anália Franco são 2 de suas farmácias fitoterápicas, e que mantém vivo esse ideal de atendermos os pobres necessitados de maneira gratuita, voluntária, baseando-se, muitas das vezes, muito mais no nosso conhecimento mediúnico do que no nosso conhecimento médico prático, porque poucas pessoas assim o possuem. Eu me considero uma pessoa privilegiada, porque sou médico, sou espírita desde que nasci, sou homeopata há mais de 40 anos e fitoterapeuta há mais de 20 anos, tendo trabalhado diretamente com o senhor Langerton Neves da Cunha por mais de 10 anos, diretamente no atendimento de centenas, milhares de pessoas em todo o Brasil. Então, muito do que nós vamos conversar hoje advém do respeito, da admiração que temos por todos esses personagens. Eles foram grandes heróis, se dedicaram de corpo e alma ao ideal da caridade, do amor, da renúncia. E nós somos os herdeiros desse ideal. Nós não podemos de forma nenhuma deixar o ideal cristão de atendimento aos nossos irmãos necessitados, através da fitoterapia e da homeopatia, deixar esses ideais morrerem. Nós temos que buscar ânimo, coragem, enfrentamento, para que a gente consiga manter vivo todos esses ideais dentro da nossa vivência na comunidade.
Então vamos começar nessa primeira parte, nos relatando os fatos conhecidos da maioria de vocês nas diferentes biografias do Dr. Bezerra. Existem pelo menos 10 biografias do Dr. Bezerra. Algumas delas são mais antigas, como a de Canuto de Abreu, como de Ramiro Gama, que são personagens que fizeram apenas entrevistas com pessoas que conheceram o Dr. Bezerra ainda vivo e fizeram relatos dessas pessoas da vida do Dr. Bezerra nessa trajetória que nós vamos comentar com vocês. Já na segunda fase de biógrafos, nós teríamos pesquisadores que foram se dedicar à pesquisa de documentos, pesquisa de atestados de nascimento, de óbito, e que trouxeram grandes contribuições, como Jorge Damas Martins, no livro Os Bezerras de Menezes e o Espiritismo, e num lindo livro Bezerra de Menezes e Chico Xavier. Junto também com Aziz Cury, que fez um trabalho bibliográfico muito interessante, inclusive de pesquisa da farmácia Cordeiro, que era a farmácia do qual o Dr. Bezerra trabalhava. E esse é o único autor, dentro das 10 biografias, que traz fotografias da farmácia e uma série de outros assuntos que nós vamos conversar com vocês. Então, rapidamente, essa parte da biografia dele já é mais conhecida por todos vocês. Ele nasce, então, no Ceará, na cidade chamada, na época, de Riacho do Sangue, uma pequena localidade no interior do Ceará, que hoje é chamada Jaguaretama. E junto ao grupo de militares da KPM, eles construíram na Fazenda Santa Bárbara, onde o Dr. Bezerra nasceu, um hospital e maternidade, chamado Hospital e Maternidade Bezerra de Menezes, para atender toda aquela população pobre daquela região. Então, o Dr. Bezerra de Menezes nasce no Ceará e toda a sua família eram de irmãos e parentes ligados à área de direito, de advocacia e da área comercial. Só o Dr. Bezerra se interessou por fazer medicina. E na época do seu nascimento, só existiam 2 faculdades de medicina no Brasil. Dom João VI, quando chega aqui em 1808, resolve então criar faculdades de medicina, porque a própria corte que veio de Portugal teve que trazer médicos junto com elas, mais de 2.500 pessoas que vieram junto com Dom João VI. Imaginem essas pessoas doentes aqui no Brasil, saídas da Europa, sendo médicos para atendê-los. Então, além da Biblioteca Nacional, do Museu Nacional, do Banco do Brasil, Dom João VI abre os portos e funda a Faculdade de Medicina de Salvador e a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1831, para vocês terem uma ideia, quando o Dr. Bezerra nasce, Dom Pedro II tem apenas 6 anos. Nós estamos numa época do Segundo Império, onde Dom Pedro I, em 1831, vai embora para Portugal e abdica em nome do filho, com 5 anos de idade. Então, Dom Pedro II é criado por diferentes regentes, diferentes responsáveis, até os seus 15 anos, no ano de 1841, quando então ele assume com 15 anos o Segundo Império. Imagine que espírito era Dom Pedro II. Aqueles que quiserem se instruir melhor, leiam Brasil, Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho, um livro de 1938, um dos primeiros livros do Chico Xavier, que mostra
os destinos da nossa pátria e também o trabalho do Dr. Bezerra como dois grandes espíritos convocados pela Falange de Ismael para trabalhar no Brasil e desenvolver toda a pátria e também o movimento espírita em nosso país. Então, em 1831, Dr. Bezerra nasce, se desenvolve como qualquer criança, estuda na sua cidade nos primeiros anos de sua vida e, a partir do desejo de ser médico, vem para a cidade do Rio de Janeiro em 1851, com a idade de 20 anos. Infelizmente, nessa mesma data, seu pai biológico falece. Então, o Dr. Bezerra, no Rio de Janeiro, para se sustentar, depende da ajuda dos irmãos e de si mesmo, onde ele inicia uma série de situações para tentar garantir a sua sobrevivência. E uma dessas situações é que ele dava aula de matemática. Dr. Bezerra adorava matemática. Para vocês terem uma ideia como ele era um espírito evoluído, porque adorar matemática realmente é uma habilidade de poucas pessoas. E Dr. Bezerra, desde a infância, em sua escola, em sua formação escolar, curricular, sempre adorou matemática. E quando vem então para o Rio de Janeiro, essa situação lhe é muito favorável para que ele se mantenha sozinho. Ele não gostava de viver em república, como é muito comum nos estudantes de medicina. Eu mesmo morei 5 anos em república para me formar, junto com outros colegas. Dr. Bezerra não. Ele gostava de morar sozinho, num quartinho pequeno, alugado. Dizem os primeiros historiadores que de um alfaiate, um quartinho no fundo, próximo à faculdade onde ele estudou. E foi ali que aparece essa história do estudante de matemática, que a maioria de vocês conhece, de um livro muito bonito, muito gostoso de ler, Os Lindos Casos de Bezerra de Menezes, do nosso querido Ramiro Gama, lançado a partir de 1960. Ramiro Gama, jornalista e escritor, era médium receitista homeopático, também pela orientação do Dr. Bezerra. Então, o Dr. Bezerra, na vida de Ramiro Gama, foi um personagem muito importante, que inspirou o Ramiro em vários momentos difíceis de sua vida. E ele, então, com gratidão, consulta o nosso querido Chico Xavier, e o Chico Xavier diz a ele: Ramiro, escreva assim Os Lindos Casos de Chico Xavier. Depois eu vou contar a história da palestra que ele fez em uma cidade do Rio de Janeiro e encontra com um dos filhos de Dr. Bezerra, ainda vivo. Nosso querido Ramiro Gama, um lindo livro que eu recomendo a todos vocês. Então, voltando um pouquinho na história que ele conta nesse livro, o estudante de matemática aparece para ele, dá a ele antecipado o dinheiro das aulas e nunca mais aparece. Várias pessoas me perguntam: mas doutor Marco, o senhor acha que pode ser um espírito que se materializou e que trouxe o dinheiro? Olha, sinceramente, eu acredito que era mais comum um estudante comum, encarnado, com dificuldade em matemática. Quem não tem dificuldade em matemática, não é? E que soube que o doutor Bezerra dava aula, foi lá, pagou antecipado e depois esqueceu desse compromisso. Então não vamos acreditar que seja um espírito que se materializou e que trouxe o dinheiro materializado. Não, uma coisa simples. Como a gente passa na porta de um centro, muitas pessoas dizem isso, e eu vi uma palestra, entram na casa espírita e se transformam em espírita, por influenciação dos espíritos que encaminharam aquela pessoa naquele momento. E esse aluno, então, pode ter sido um caso semelhante em relação ao Dr. Bezerra. A partir daí ele se casa, em 1858, 2 anos após ele estar formado. Acredito que todos possam ver bem. Ele se forma em 1856 e casa em 1858 com Dona Maria Cândida. Um relacionamento de muito amor e carinho, do qual ele tem 2 filhos, Adolfo Júnior
e Antônio. Adolfo Júnior e Antônio. Dona Maria Cândida, infelizmente, vive apenas 5 anos com o Dr. Bezerra e veio a falecer, um momento de grave dor e grave dificuldade para ele, porque ele ainda é jovem. Veja, ele casa em 1858, ele é de 31, então ele tinha 27 anos. Com mais 5 anos, 32. Então o Dr. Bezerra, com 32 anos, fica viúvo da primeira esposa, com 2 filhos. Adolfo Júnior, infelizmente, falece com 5 a 6 anos. E Antônio, o segundo filho desse primeiro casamento, é aquele famoso estudante de medicina que, com 22 anos, vai sofrer um processo obsessivo grave e vai vir a desencarnar também. Esse fato abala terrivelmente a vida do Dr. Bezerra, mas nessa época ele já tinha os conhecimentos espíritas. Mas no primeiro momento de sua vida, em 1858, quando ele casa e depois perde sua esposa, ele ainda era católico, muito católico. Toda a família do Dr. Bezerra, do Ceará, era extremamente católico. Seu irmão Manuel, que fica liderando a família após a morte do pai, é extremamente católico. E Dr. Bezerra, quando se converte ao espiritismo, escreve ao seu irmão mais velho uma carta explicando a ele os motivos da sua conversão. É uma carta muito linda, porque seu irmão havia perdido sua filha Ursulina, sobrinha do Dr. Bezerra, e ele também estava num momento de grave sofrimento moral pela perda da sua filha. Coincide com a conversão do Dr. Bezerra, e ele escreve a ele uma linda carta mostrando ao irmão que a vida continua, que o espiritismo nos traz a ideia de que a alma é imortal. Situações muito lindas que viveram o Dr. Bezerra. A partir dali, do seu casamento, ele inicia a sua vida política. Dr. Bezerra foi político por mais de 30 anos de sua vida. Ele inicia seu trabalho como vereador. Por 3 mandatos consecutivos, ele é eleito vereador pelo Partido Liberal, que era um partido que fazia uma certa oposição a Dom Pedro II. É interessante isso, que o Dr. Bezerra, desde o começo da sua vida, é francamente abolicionista. Ele, como espírito evoluído que era, já tendo vivido vários personagens famosos ao longo da história, ao reencarnar no Brasil, a escravidão no Rio de Janeiro, do Segundo Império, era ainda um fenômeno bastante grave. Então, Dr. Bezerra vai trabalhar como político, de certa forma, numa oposição às ideias imperiais que mantiveram o abolicionismo, mantiveram a escravatura, até 1889, quando a Princesa Isabel, em 13 de maio, assina a libertação dos escravos. Então nós vemos que o Brasil é um dos últimos países, se não o último, a libertar os escravos. E com isso assume uma responsabilidade social muito grande com essas pessoas que até hoje não se encaixaram socialmente, apesar de serem maioria da nossa população, 55% do Brasil, cujo dado do IBGE a semana passada nos mostrou 211 milhões de habitantes, 55% da nossa população é afrodescendente. Então nós vemos que ainda existe um grande trabalho de resgate da cidadania desses seres, e que o Dr. Bezerra era um abolicionista sério. Escreve um artigo em 1869, Como Extinguir a Escravidão. Vocês vejam, junto a Quintino Bocaiúva, junto a grandes abolicionistas, como o Dr. Bezerra é um espírito de opinião sério, dedicado nas crenças de igualdade, fraternidade e de solidariedade. Foi também deputado-geral, além de vereador. Em 1867, assume como deputado-geral. Um pouco antes de assumir como deputado, ele se casa pela segunda vez, em 1865. Após 3 anos de viuvez,
ele se casa novamente com sua esposa Cândida Augusta, que era meia-irmã, irmã do segundo casamento da sua mãe. Então, ela, afeccionada aos sobrinhos, com 14, 15 anos de idade, casa com o Dr. Bezerra e, junto com ele, tem 10 filhos. Então, o Dr. Bezerra, sem dúvida, era um paizão, não é? 2 filhos do primeiro casamento e 10 do segundo. Nós sabemos que, antigamente, as famílias tinham muitos filhos porque muitos morriam. Isso aconteceu com o Dr. Bezerra. Ele perde em vida 6 filhos. Para vocês terem uma ideia, que mesmo os espíritos evoluídos passam por situações difíceis, onde muitas das vezes são exigidos deles muitas situações de renúncia, de aceitação da perda desses entes queridos. Dr. Bezerra, então, como político, não só exerce seu trabalho como vereador, deputado, como no ano de 68 e 69, ele se transforma em presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que equivaleria hoje ao cargo de prefeito. Para vocês terem uma ideia, ele desenvolve vários projetos de desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. Tanto que, se nós formos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro hoje, existe um quadro muito lindo dele lá, vários documentos da época onde ele, como vereador, como deputado, como presidente da Câmara, auxiliou muito o desenvolvimento do Rio de Janeiro no Segundo Império. Jornalista também, escreveu mais de 480 artigos no jornal chamado O País, de 1887 a 1897. Já nessa época, espírita convicto, ele serviu como grande divulgador do espiritismo. Veja, nessa época não existia nosso Chico Xavier, nessa época não existia nosso Divaldo Franco, não é? Na sua peregrinação e em suas palestras em todas as casas espíritas, nessa época, poucos espíritas trabalhavam para a divulgação. Em 1883 já havia se fundado a revista Reformador, em 1884 a Federação Espírita. Então, ao lado do seu trabalho como deputado, vereador, como presidente da Câmara, ele vai saindo da parte política e assumindo cada vez mais o seu trabalho espírita. Então, a partir dos seus 55 anos, numa série de palestras de 1886, num salão da Guarda Militar do Rio de Janeiro, com mais de 1.500 pessoas, ele se declara espírita. Muito antes disso, ele já havia lido o Livro dos Espíritos, na famosa passagem do bonde. Vocês todos lembram muito bem, também muito bem descrito nesse livro, lindos casos do Dr. Bezerra de Menezes, a famosa passagem do bonde. É muito interessante essa passagem e é preciso que nós tenhamos com ela um carinho especial a um personagem quase que desconhecido, chamado Dr. Joaquim Carlos Travassos. Dr. Joaquim Carlos Travassos era também médico, era senador pelo estado do Rio de Janeiro, espírita convicto. Logo após o desencarne de Kardec, em 1869, Dr. Joaquim Carlos Travassos, junto com alguns amigos, funda um grupo de grande importância no movimento espírita, que durou apenas 3 anos, chamado Grupo Confúcio. A função desse grupo espírita era traduzir as obras de Kardec de francês para português. Meus avós já eram espíritas e nós tínhamos o Livro dos Médiuns ainda do meu avô em francês. Para vocês terem uma ideia como era difícil ser espírita nessa época.
porque não existiam traduções portuguesas. Então, o que faz o Dr. Joaquim Carlos Travassos? Sai do Brasil, vai a Paris, fala com Madame Kardec, pede autorização dela para traduzir as obras, traduz do próprio punho, porque ele era fluente em francês, senador pela nossa República e grande trabalhador espírita, traduz o Livro dos Espíritos, traduz o Livro dos Médiuns, traduz o Evangelho e publica do próprio bolso todas essas obras. E sai dando a seus amigos essas obras traduzidas a partir de 1875. Então, rendemos também uma homenagem a esse grande espírita, Joaquim Carlos Travassos, amigo do Dr. Bezerra, que na Câmara Municipal entrega a ele o Livro dos Espíritos e diz: Bezerra, você precisa ler este livro. Ele, até então, católico, apostólico, romano, fica com receio de conhecer o doutrina dos Espíritos, que já ouvia comentários a respeito. O Espiritismo no Rio de Janeiro já estava se desenvolvendo, várias casas espíritas, uma camada mais nobre da população, advogados, médicos, jornalistas, mas estava se desenvolvendo nessa época. Dr. Bezerra sai da Câmara Municipal e toma o bonde para ir até sua casa. 1 hora de trajeto no bonde. E nessa viagem ele lê o Livro dos Espíritos. Quando termina o Livro dos Espíritos, ele fala: eu sou espírita. Então vejam que maturidade de espírito, que evolução espiritual para se reconhecer espírita numa leitura de 1 hora. Ora, uma leitura superficial, feita talvez no escuro, porque eu sempre me perguntei como o Dr. Bezerra leu no escuro, à noite, num bonde, sozinho, indo para casa. Obviamente, isso foi apenas um fato, mas a realidade era que ele já estava preparado para receber um convite dos amigos espirituais que o convidariam para liderar o movimento espírita brasileiro. Então, a leitura do livro no bonde foi apenas um aspecto extra, mas na verdade, durante o sono, em várias situações, sem dúvida, Dr. Bezerra já estava sendo preparado para assumir a grande função de missionário espírita, que equivale a dizer que seria o nosso Kardec brasileiro. Então, nos próximos 25 anos, de 1875 a 1900, quando ele desencarna, esses 25 anos, ele exerce uma liderança enorme no movimento espírita que estava se formando. A sua conversão pública se dá nessa palestra em 86, mas nesses 11 anos que vão de 1875 a 1886, ele já publica trechos do Reformador, ele já frequenta o Grupo Ismael, ele desenvolve essa parte junto como escritor que era. O Dr. Bezerra deixou mais de 10 obras escritas, não mediúnicas obrigatoriamente, quando vivo, mas também uma série de obras que são publicadas após o seu desencarne, como A Loucura sob o Novo Prisma, Estudos Filosóficos. Então existem muitas obras do Dr. Bezerra que nós ainda não conhecemos, devido à quantidade de material que ele deixou para os seus biógrafos. É presidente então da federação e assume de 89 a 91 o primeiro mandato e de 95 a 1900 o segundo mandato. Vejam que interessante, Dr. Joaquim Carlos Travassos não havia traduzido a obras póstumas. E quem é que vai até Paris pedir também autorização a Madame Kardec para traduzir obras póstumas? O próprio Dr. Bezerra, que após a sua primeira trabalho na Federação Espírita, onde ele insiste que os livros de Kardec sejam os livros básicos,
estudados por todos, institui cursos de médiuns na Federação Espírita e parte para traduzir o livro Obras Póstumas, que tem em sua primeira edição a tradução do nosso próprio querido Bezerra de Menezes. Então vejam a quantidade de trabalho desse espírito: jornalista, escritor, abolicionista, presidente da FEB, vereador, deputado, presidente da Câmara, 12 filhos, não é? Sem dúvida, um homem extremamente trabalhador e dedicado, que até hoje a gente, lendo a sua biografia, não entende como ele conseguia dar conta de tantos compromissos. A gente tem um ou dois compromissos, já se esborra todo, não é verdade? Já se atrapalha constantemente. Imagine o Dr. Bezerra com todos esses compromissos. As horas vagas era médico. Nem sei se tinha horas vagas, né? Nem sei se tinha horas vagas, talvez horas menos duras, né? Menos difíceis, mas vagas nenhuma. E acontece, então, para nós como homeopatas, e o motivo dessa palestra, a convocação para que Dr. Bezerra, em 1895, estude homeopatia e se converta em homeopata. Isso é muito interessante. Nosso querido Bittencourt Sampaio, um grande médico de cura, advogado, sergipano, formado aqui na USP, no Lago São Francisco, vai trabalhar no Rio de Janeiro como jornalista e lá conhece o movimento espírita, desenvolve a mediunidade assim instantaneamente e passa a ser um médium, Bittencourt Sampaio, de grande respeito por todos os espíritas daquela época. Médium receitista homeopático, é ele que cura a esposa de Saião. Saião também era advogado e trabalhava com Bittencourt Sampaio, e a esposa dele bastante grave. Bittencourt receita homeopatia ela se cura instantaneamente. Então nós vemos quantas curas são feitas nessa época do Dr. Bezerra através da homeopatia. Nós tínhamos grandes médicos espíritas homeopatas do Segundo Império. Eu vou citar alguns aqui para vocês no próximo projeção, mas principalmente Dr. Bezerra, no final da sua vida, em 1895, já não acreditava mais na alopatia, e Dr. Bittencourt Sampaio, numa reunião junto com Frederico Júnior, que é o espírito que o comunica, diz: Bezerra, já que você não acredita mais na alopatia, por que você não pratica a homeopatia? Então, Dr. Bezerra, num diálogo muito sincero, diz no livro de Canuto de Abreu: eu não atendo patavina de homeopatia, eu não entendo patavina, e minha mediunidade eu acho que não está assim tão na flor da pele que eu possa desempenhar. O que os espíritos dizem aí? Estude. Se os outros médicos estudam homeopatia e se graduam e trabalham, estude você também. Então o Dr. Bezerra, aos 65 anos, nos últimos 5 anos de sua vida, vai estudar homeopatia com seus colegas. Ora, ele tinha Dr. Francisco Menezes Dias da Cruz, que era um excelente homeopata, tanto o pai quanto o filho. Eu vou falar nisso depois. O próprio Bittencourt Sampaio, quando vivo, o João Gonçalves do Nascimento, que é o médico que cura o Dr. Bezerra e também cura sua esposa com homeopatia. Então, ele tinha dezenas de excelentes homeopatas. Num instante, ele aprende a ciência homeopática, o receituário homeopático, funda um consultório em cima da farmácia Cordeiro, que havia sido fundada no mesmo ano que ele estava estudando homeopatia, e a partir dali, por 5 anos de sua vida, ele então se transforma num grande médico homeopata, atendendo dezenas, centenas de pessoas no seu consultório de forma gratuita, em cima da farmácia Cordeiro, na rua Constituição, no Rio de Janeiro. Essa farmácia existe até hoje no Rio de Janeiro. É uma farmácia homeopática centenária
que mantém até hoje a estrutura que era. Nós podemos admirar melhor nesse livro do Dr. Bezerra, onde aparece a farmácia Cordeiro, que é uma pena. Eu pedi esse livro para o SEDEX e ele só me chegou essa semana, eu não tive tempo de preparar o material, mas aqueles que o quiserem, o livro se titula O Legado do Dr. Bezerra. E o que é mais interessante, que eles foram nessa farmácia e fotografaram os garrafões de homeopatia, muito parecidos com os garrafões que o vô nos ensinou a praticar a fitoterapia e que temos aqui na farmácia fitoterápica dedicada ao Dr. Bezerra de Menezes. Então nós vemos que existe toda uma corrente, toda uma ligação profunda entre esses espíritos e a homeopatia. E depois, então, os seus 5 anos de vida, os seus 5 últimos anos de vida, ele falece em 11 de abril de 1900, provavelmente de um AVC, tendo ficado quase 3 a 4 meses de cama, já muito pobre, sem ter ganho nada na sua vida. Imagina um político hoje, com essa vida, como ele estaria rico, não é verdade? E Dr. Bezerra, com essa vida tão rica, escritor, deputado, presidente, morre em extrema miséria e pobreza. Vejam a diferença de um espírito que ocupa o cargo, mas não o aproveita para nenhuma. Nós estamos falando quando o governador Witzel foi preso essa semana, não é verdade? Veja que situação, relatando um carroceiro, homem de rua em Araçatuba, acha um cofre com 35 mil reais e devolve para a polícia, e um governador do Rio de Janeiro é preso. Então nós vemos como existem diferenças muito grandes. Perguntado a esse homem simples, ele diz: esse dinheiro não era meu pai e minha mãe me ensinou que eu só posso ter o que eu trabalho e ganho. Imagine, ele ganhava no máximo 500 mil reais, seria o salário de toda a vida dele, e ele pega o dinheiro e devolve. Isso significa o quê? Que os ideais estão vivos, os ideais de nobreza, de renúncia, de dedicação, de amor, de honestidade, nesse caso, ficaram muito claros para todos nós espíritas. Por isso, nós não devemos nos desanimar nunca. Às vezes a gente faz uma palestra, faz um trabalho e fica triste, que não tem um resultado imediato ou como a gente gostaria. Nunca devemos nos entristecer. Devemos trabalhar sempre e acreditar que os pequeninos, que os simples e humildes estão muito mais perto de Jesus do que nós imaginamos. Próximo, por favor. Aqui então nós temos agora a fase de Bezerra de Menezes como homeopata. Ele é curado de uma dispepsia, que é uma doença, uma gastrite crônica, por João Gonçalves do Nascimento, do Espírito da Fraternidade. Ele estava mais de 5 anos doente, isso mais ou menos por volta de 1870. Dr. Bezerra, então, já tinha feito todos os tratamentos possíveis e não melhorava. Ele manda o nome dele, Adolfo Dispepsia, num pequeno papel, apenas com essa indicação, Adolfo Dispepsia. E um amigo dele leva esse papel ao médium João Gonçalves de Nascimento. E o médium escreve uma carta dizendo: Dr. Bezerra, por que o senhor não se identificou com as suas situações no momento da sua doença? Que remédio o senhor está tomando? Quer dizer, a entidade espiritual trata Dr. Bezerra através de um simples nome, escrito Adolfo Dispepsia. Esse fenômeno se repete com o Chico. Quando o Chico vai para Uberaba, inicia o seu trabalho na Comunhão Espírita Cristã, Dr. Bezerra recebia o nome e a doença. 700 receitas homeopáticas por dia através do Chico Xavier. Quando lemos Eurípides Barçanufo, que nós vamos ver no próximo quadro, através do livro de Corina Novellino, Eurípides, o Homem e a Missão, nós vemos que o Dr. Bezerra tratava centenas de pessoas com homeopatia através da mediunidade de Eurípides. Então, tudo isso para nós mostra um laço muito grande entre a homeopatia e
e o Espiritismo. Fato esse que aqueles que quiserem se aprofundar no melhor livro sobre o assunto, Homeopatia e Espiritismo, da União Espírita Mineira, através da editora INED, vários homeopatas escrevem esse livro, que explica muito bem toda a relação da homeopatia e do Espiritismo. O Dr. Bezerra curado começa a entender melhor tanto a mediunidade, como que aquele senhor pôde, sem saber meu nome, sem saber que eu era, receitar um remédio à distância e me curar. Não só isso, sua esposa fica grave de um problema de tuberculose no útero. E Dr. Bezerra manda o nome dela e a doença. E o Espírito também a medica com homeopatia e ela também se cura. Então o Dr. Bezerra foi para a homeopatia não só porque ele acreditava ser uma medicina espiritual, mas porque ele havia vivido casos da homeopatia. A história homeopática é um pouco longa, hoje não me cabe falar tanto sobre a história da homeopatia, eu poderia voltar aqui um outro dia para falar sobre homeopatia e espiritismo. Aí será um tema maravilhoso para mim, porque isso é praticamente a minha vida. Eu vivi todos esses momentos, formado pela Associação Paulista de Homeopatia em 1984, quando a homeopatia foi reconhecida pelo Conselho Federal da Medicina como especialidade médica em 1980 no nosso país. Eu, recém-formado, já fui trabalhar com homeopatia, diferentemente de Dr. Bezerra, que no fim da sua vida é que vai trabalhar com homeopatia. Então eu tive a bênção de poder trilhar esses dois caminhos. Já era espírita, já era casado, já era pai, logo fui presidente de casa espírita, então tive trabalhos nessa área que me trazem muita alegria. E falar desses temas para nós é uma grande satisfação, não é? Para divulgar a todas as pessoas como essas situações são verdadeiras hoje. Não estão lá atrás, há 100, 200 anos atrás, não. Elas estão vivas hoje na sua vida, se você assim se dedicar, se você assim quiser assumi-las. Então, nosso querido Hahnemann, estudioso da homeopatia, pai da homeopatia, traz através das suas desilusões com a medicina oficial da época, formado em 1755, nascido em 1755, com 20 anos se forma médico, e no exercício da medicina ele resolve desistir da medicina oficial. Como ele sabia 8 ou 9 idiomas, inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, hebraico, grego e, segundo dizem alguns, aramaico também. Então, imagine um espírito com 25 anos, sabendo 9 idiomas, médico, desistindo da medicina oficial. Vai ser tradutor e professor de línguas, de idiomas. Então, nessas traduções de livros, ele encontra uma descrição muito interessante sobre a quina officinalis e resolve experimentar em si mesmo. E o primeiro preceito da homeopatia é a experimentação de homem-são. Depois o princípio da diluição, da chacoalhada, de bater o remédio na mão, que é a sucção para a libertação da energia curativa do remédio. Ele também descobre isso sozinho. A diluição é uma técnica de quanto menos matéria existir, mais energia existirá. Veja, nós estamos falando do ano de 1810. Não existia Einstein, não existia nenhum conhecimento da física sobre energia. E Hahnemann já trazia em seus escritos como libertar a energia curativa dos medicamentos. Sem dúvida era um espírito muito evoluído, tanto que quando Kardec, em sua missão, pergunta aos espíritos se ele realmente é o codificador, qual dos espíritos da falange vem falar com ele? Hahnemann. Então Hahnemann está com Kardec desde o começo da sua missão, não apenas no Evangelho, capítulo 9, item 10, na mensagem que todos nós conhecemos, e também na Revista Espírita de agosto de 1863. Então Hahnemann tem uma função de espírito da falange, do espírito da verdade, que ajudou Kardec em vários momentos. Os dois estavam vivos em Paris, na mesma época.
Hahnemann com 88 anos e Kardec com 39. Os dois conviviam em Paris conjuntamente, mas em vida provavelmente não devem ter se conhecido, apesar de que estão enterrados no mesmo cemitério, no Père Lachaise. E eu tive a oportunidade de rezar nos dois túmulos com uma viagem só, economizei, não é? Tive a oportunidade de rezar no túmulo de Kardec e depois descendo mais 3 quadras no túmulo de Hahnemann. Disse a ele: olha, Hahnemann, você não me conhece. Eu sou lá do Brasil, um país que você acho que nunca imaginou que existiria. E sou o meu padre, mais de 200 anos depois do seu trabalho. Então eu lhe agradeço profundamente todo o seu esforço e sua dedicação. Esse livro, que é chamado A Bíblia da Homeopatia, o Organon e a Arte de Curar, é de 1810. Para vocês terem uma ideia, todo homeopata formado nas escolas homeopáticas tem esse livro, que é a Bíblia de Hahnemann, Organon, a Arte de Curar, escrito em 1810. Então Hahnemann e o Espiritismo já estavam juntos, porque Hahnemann fazia parte da falange do Espírito da Verdade encarnado. Vejam que tarefa maravilhosa de Hahnemann, e é óbvio que todos os seus escritos são escritos da espiritualidade, orientações espirituais. Como que a homeopatia chega no Brasil? Hahnemann morre em 1836, em Paris, com 88 anos. E em 1840, a homeopatia chega no Brasil, através de Bento Muri, que era um comerciante e que tinha tido uma tuberculose grave e estava condenado à morte. Um dos discípulos de Hahnemann, alguns dizem que foi ele mesmo, cura Bento Muri. Ele se apaixona pela homeopatia, vai estudar, vira médico, frequenta a Universidade de Montpellier e depois de médico vira homeopata. E 4 anos depois da morte de Hahnemann vem para o Brasil e introduz a homeopatia aqui junto com João Vicente Martins. Esses dois são os grandes trabalhadores pioneiros da homeopatia no Brasil. Não eram espíritas, mas sabem qual era o tratamento que eles recomendavam a todos os doentes? O passe mesmeriano, como eles chamavam na época. Está escrito aqui no Organon de 1810. Kardec vai escrever o Livro dos Espíritos em 1857. Vai falar do passe em obras posteriores. E Hahnemann, no item 288, já recomenda o passe magnético ou mesmeriano na sua obra escrita em 1810. Então nós vemos como existem relações profundas entre a homeopatia, entre o espiritismo, não é verdade? Entre o trabalho de todos esses homeopatas que nos antecederam. Os grandes homeopatas espíritas, eu poderia falar para vocês, por exemplo, do trabalho do Dr. Joaquim Murtinho, que é mentor espiritual da casa, onde fui presidente por mais de 10 anos. Seu sobrinho, Antônio Murtinho Nobre, também trabalha conosco no Grupo Espírita de Caieiras, que também é homeopata, foi o primeiro presidente da Associação Espírita de Homeopatia. Quem me disse que o Dr. Murtinho era meu mentor espiritual foi o Logenton Neves da Cunha. Então nós vemos a quantidade de espíritos que partiram para o mundo espiritual e continuam trabalhando através dos médiuns na homeopatia. E a orientação espiritual para a prática do estudo, para o Dr. Bezerra, foi nessa época, junto com todos esses grandes homeopatas conhecidos. A próxima, por favor. Nós temos aqui a continuidade de tudo isso, não é? Nosso querido Eurípides Barçanufo, Bezerra desencarna em 1904, ele já começa a, mediunicamente, através do receituário de Eurípides, que se converte. Eurípides se converte em espírita, ele era católico também, através da leitura do livro Depois da Morte. Seu tio, o senhor Mariano, era espírita, havia fundado em 1900 o Centro Espírita Fé e Amor, na Fazenda Santa Maria, em Sacramento. E nesse centro espírita, eles faziam várias reuniões junto a vários médiuns daquele local.
Em 1904, o senhor Mariano, dá o livro a Eurípides, chamado Depois da Morte, e pede que ele leia. Ele, católico convicto, ficou um pouco receoso, mas passou a noite inteira lendo esse livro maravilhoso de Leon Denis. No outro dia de manhã, quando ele acorda, o senhor Mariano pergunta a ele: você leu o livro? Ele fala: li a noite inteira, não consegui dormir. Tão lindas são essas palavras, tão linda, nunca Deus e a natureza foi cantado com tão lindos versos. Se converte ao Espiritismo. Logo em seguida desprende nele a mediunidade de cura, desdobramento. Eurípides foi um dos maiores médiuns que já existiam no Brasil. Cirurgias, partos, desdobramento. Ele estava na aula junto ao colégio Allan Kardec, que ele foi em 1907, em Sacramento, numa cidade no interior de Minas Gerais. Tivemos a oportunidade de estar lá várias vezes. Então a fé desses espíritas, o trabalho que eles fizeram, ele atende centenas de pessoas e vem a desencarnar numa situação muito parecida com o que nós estamos vivendo hoje, em 1918, com 38 anos, durante a gripe espanhola. E desencarna também na gripe espanhola Amália Franco, que vocês aqui têm a casa espírita da nossa querida Amália Franco, que desencarnou também, vítima da gripe espanhola, assim como Campos Salles, que era o presidente da República na época, não é? Então a gripe espanhola na época foi o grande coronavírus que matou milhões de pessoas, inclusive o nosso querido Eurípides, que parte para o mundo espiritual. A partir de 1929, entra um outro personagem muito querido para todos nós, Langerton Neves da Cunha, conhecido como Vô, né? Todo mundo chama ele de Vô, né? Vô Langerton, e ele adorava, chamava ele de Vô. Ele abria aquele sorriso de mineiro, o jeitinho dele, assim, bem mineiro de falar, encantava todos nós. Centenas de pessoas iam atrás do Langerton. Impressionante o seu carinho, o seu carisma, sua maneira simples, mas profundamente séria de tratar os assuntos da espiritualidade. Quando procurava pela Rede Globo para a entrevista, que ficou famosa em todo o Brasil, ele dizia: eu não curo ninguém, não. Quem cura são os espíritos. São eles que dão os remédios através da minha mediunidade. Aliás, bastante interessante essa situação. Ele nasce em 29 e nos seus primeiros 30 anos ele trabalha, ele casa como qualquer outra pessoa. Ele é auxiliar de paleontólogo e é auxiliado pela espiritualidade para encontrar alguns fósseis nessa região que ele morava, Peirópolis, para que ele continue ali. Em 1959, Langerton, com 30 anos, qual a grande novidade em toda aquela região? Nosso Chico Xavier sai de Pedro Leopoldo e 1 de janeiro de 1959 muda para Uberaba. E Langerton vai trabalhar diretamente com o Chico por mais de 30 anos. Então, de 59 a 89, nosso Chico trabalhava e o porteiro do seu trabalho era nosso querido Langerton, que ia de cavalo na escuridão, numa estrada de terra batida. Saía de Peirópolis, alguns quilômetros, 10, 12 quilômetros até Uberaba, e o nosso Langerton Neves da Cunha, que desenvolveu a mediunidade com o Chico, junto a Emílio Luz, junto a Bezerra de Menezes, a partir de 1988, então, inicia seu trabalho por 25 anos de formar várias farmácias fitoterapeutas em todo o Brasil. Hoje nós somos herdeiros. Vocês viram só que responsabilidade? Ser herdeiro de todo esse trabalho? Dr. Bezerra, Eurípides, Langerton, a Casa Bezerra de Menezes de Jundiaí e a Amália Franco são herdeiras desse trabalho, que a gente tem que lutar para manter dentro do que a gente puder. Próximo, por favor. Doutor, depois o senhor fala o nome do último livro que o senhor... Falo sim, pode deixar. O que eu aprendi com o Dr. Bezerra nos últimos 10 minutinhos da palestra, nós vamos deixar para vocês algumas anotações
interessantes no sentido de que não basta conhecer a doutrina, não basta trabalhar na doutrina, é preciso aprender com a doutrina. Porque aprende-se com a doutrina e leva-se isso para toda a nossa eternidade. Então o Espiritismo não é apenas uma filosofia, uma religião ou uma ciência. É escola das nossas almas para a eternidade. Os conhecimentos espíritas são eternos, são imortais. Eles nos acompanharão ao longo de toda a nossa trajetória. Sofrerão mudanças? Claro. Tudo na vida evolui, tudo na vida se aprimora. Mas para hoje, os conhecimentos espíritas para a vida moderna são suficientes para nos guiarem em todas as nossas dificuldades. E o que eu aprendi com o Dr. Bezerra, não é? Então aqui tem alguns mandamentos que seriam os 10 mandamentos do Dr. Bezerra, que eu gostaria de passar rapidamente a vocês. Primeiro, não descrer nunca de Deus. Então Deus é o ponto. Se você não está resolvido nisso, você não está resolvido em nada. Então Deus, a sua justiça, ser o Pai Criador de todos nós somos partículas divinas, criadas pelo nosso Criador, projetadas no mundo material, como nos diz Leon Denis no livro O Problema do Ser, o Destino da Dor. Somos essa partícula divina que vem de Deus. E como foi produzida numa fábrica perfeita, nós temos a perfeição dentro de nós. É preciso desenvolvê-la. Então todas as virtudes cristãs, todas, a paciência, a humildade, a caridade, a fé, a esperança, a tolerância, todas elas nós já temos como sementes, que precisam ser desenvolvidas. E a cada um vai desenvolvendo essas sementes em diferentes etapas. Se nós somos criados por Deus, nós trazemos em nós a perfeição, em semente, para ser desenvolvida. Então Ele é nosso Pai. Isso que o Dr. Bezerra nos mostrou em todos os momentos da sua vida. Quanto mais auxiliar o outro, mais auxílio receberei. Ora, Ele é o médico dos pobres, poderíamos chamá-lo de o apóstolo da caridade. Recomendo a vocês lerem a primeira mensagem do livro Instruções Psicofônicas. É a mensagem do Dr. Bezerra chamada Renúncia. Lindíssima mensagem. Esse livro, escrito em 1954, a partir do trabalho do Dr. Arnaldo Rocha com o Chico e outros trabalhadores em Uberaba, é um livro maravilhoso, cuja primeira mensagem do livro escolhida por eles é a mensagem do Dr. Bezerra, chamada renúncia. É o que ele fez a vida toda. Quanto ele renunciou de ficar com seus filhos, renunciou de ficar com a sua esposa, renunciou de ter uma vida rica, de passear, de ter outras comodidades, férias, quando estava lá atendendo os pobres e os necessitados. Não viverei nada que não seja para o meu crescimento espiritual. Então, quando ele recebe o livro dos Espíritos na mão, ele percebe que o livro dos Espíritos é o crescimento espiritual que ele precisava. Então a religião católica trazia a ele alguns conhecimentos, mas a partir do instante que ele conhece o Espiritismo, ele percebe que o Espiritismo é o crescimento espiritual que ele vinha buscando, que ele vinha necessitando. Dr. Bezerra perde 3 filhos logo em sequência. Antônio, como eu disse a vocês, estudante de medicina do 2º ano, veio a falecer depois de uma forte obsessão. E Dr. Bezerra, nas sessões de obsessão, como obsessor, ele dizia a Dr. Bezerra: eu não posso fazer nada ao Senhor, porque o Senhor é um Espírito muito bom, mas ao seu filho eu posso. Então, quantos de nós sofrem obsessão em casa? Quantos de nós sofrem obsessão nos seus familiares? Quantos de nós têm filhos médios que não querem desenvolver mediunidade, como o caso desse jovem? Então, nós vemos que as lições que o Dr. Bezerra viveu, nós também estamos vivendo no dia de hoje. Só que o comportamento dele foi exemplar. E o nosso não passa nem do razoável. Então é por isso que nós precisamos ouvir palestras, ler os livros, estudar a doutrina. A doutrina não é uma coisa que se aprende brincando.
A doutrina é uma coisa séria, mais de 400, 500 livros para a gente ler durante a vida toda, e é pouco. Se tivesse uma outra vida, eu começaria do berçário já, estudando a doutrina, de tão maravilhosa que ela é, e tanta necessidade que a gente tem dela. A doutrina não precisa de nós, vamos dizer assim. O Espiritismo não precisa de nós, somos nós que precisamos dele para a nossa vida, como o farol do Evangelho brilhando, iluminando os nossos caminhos. E é isso que aprendemos com Bezerra. O amor sempre vencerá. Imagine você perder um filho estudante de medicina, o sonho talvez de todo médico. Eu tenho uma filha médica, e quando que eu sonhei isso? Graças à cidade de Jundiaí, eu pude realizar esse sonho. Se não fosse a Faculdade de Medicina de Jundiaí, eu não poderia ter realizado esse sonho de ter uma filha médica. E graças a essa cidade maravilhosa, ela aqui se formou. Hoje é nefropediatra, especialização em Campinas, especialização na Unifesp. Todo médico tem esse desejo. Doutor Bezerra, infelizmente, perde seu filho Antônio, 24, 25 anos. Mas ela continua acreditando que o amor sempre vencerá, não será inimigo de ninguém. O amor será o sagrado poema da vida. Na dor do presente corrigimos as lutas de ontem, que foi o que aconteceu com ele em relação ao filho. Fomos criados com o coração feito para amar. Então o Dr. Bezerra sempre foi citado como aquele espírito que era ele, muitas vezes, o remédio que o doente precisava. Não era o remedinho que ele receitava, era o seu abraço, era o seu carinho, era o seu anel, como nós sabemos, num dos lindos casos de Bezerra de Menezes contado por Ramiro Gama, quando ele diz que o Dr. Bezerra dá o anel de médico dele para o Senhor enterrar sua esposa. Então o Dr. Bezerra para nós é esse exemplo, é o exemplo de amor, de renúncia, de bondade. Voltando à palestra do Ramiro Gama, rapidamente, em 1942 ele vai fazer uma palestra numa cidade do Rio de Janeiro sobre o Dr. Bezerra. Quando termina a palestra, levanta um homem no final da palestra e vem falar com ele: olha, eu gostei muito da palestra que o senhor fez sobre meu pai. Quem estava assistindo era o Otávio, um dos filhos do Dr. Bezerra, chamado de Barão, que nesse livro narra essa história muito linda. E Barão vem conversar com o Ramiro Gama e ele diz: Otávio, que é o nome verdadeiro dele, Barão era um apelido, assim como Carolina se chamava Yaya, Cândida chamava Sinhazinha, sua esposa era Dondoca, a segunda, a primeira Mariquinha, todos tinham apelidos familiares na família, coisa bastante comum, né? Bastante carinhosa. Então Barão Otávio diz a ele: meu pai me ensinou a glória de ser bom. Meu pai me ensinou a glória de ser bom. Então, quando lembrarmos do Dr. Bezerra, lembremos da bondade, lembremos do amor e da sua renúncia, que estaremos lembrando dos seus principais ensinamentos, para que então juntos alcancemos a realização dos nossos propósitos. Muito obrigado a todos, espero ter contribuído para o conhecimento e ter homenageado o Dr. Bezerra com esse trabalho. Fico à disposição para outros trabalhos, que assim possam ser, como homeopatia e espiritismo, Bezerra na obra de Chico, Bezerra na obra de Divaldo, o legado de Bezerra de Menezes através de Ivone Pereira, que é uma palestra maravilhosa, Bezerra e Ivone. Então, estudar o Dr. Bezerra é estudar o espiritismo mais puro, é a essência do espiritismo brasileiro, não é? Não o espiritismo científico de Kardec, dos grandes estudiosos de Charles Fouché, de William Crookes, não. Esse espiritismo científico é europeu. Nós temos uma essência do espiritismo brasileiro, voltado à caridade, voltado ao amor, voltado ao Evangelho de Cristo. Então agradeço a todos, peço que Deus os abençoe e gostaria de terminar lendo a prece do Dr. Bezerra de Menezes a todos vocês, que se encontra disponível na internet. Todos vocês que quiserem, coloquem prece a Dr. Bezerra de Menezes, que a prece aparece.
Aí você imprime e tem em sua casa. Com ela, então, nós vamos terminar o trabalho desta noite. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, a bênção de Jesus através do Espírito de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, consolando os aflitos, curando os que se tornam merecedores, confortando os que têm provas e expiações por passar, esclarecendo os que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos que apelam para teu amor. Jesus, divino portador da graça e verdade, estende tuas mãos dadivosa em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Seja nosso divino modelo, através das suas legiões consoladoras, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges, amigas, em benefício daqueles que sofrem males físicos e espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, da harmonia, do perdão, semeando no mundo os divinos exemplos de nosso querido Jesus Cristo. Que a paz acompanhe a todos. Muito obrigado. O nome do último livro, doutor? Esse, o último, É, a senhora apresentou. Organon da Arte de Curar. Como? Organon da Arte de Curar, que é o livro dos Espíritos. Muito obrigado. Já encerrou? Ainda não está. Você não vai encerrar? Dá uma boa noite Pode para fazer. mim. Agradecer ao Dr. Marquinhos pela palestra. Sim. Então, nós vamos então agradecer o nosso palestrante da noite de hoje. E a gente, eu não sei, né, que entrega alguma coisa. Não tem problema, não precisa não. Então, tá. Então nós vamos agradecer mais uma vez, né, ao Dr. Marquinhos, e a gente já vai convidando mais uma vez uma nova palestra, né, como o senhor já sugeriu o tema, né, e também a gente já vai também explorar mais um pouquinho, né, umas aulas de homeopatia para a gente, seria muito bom, tá? E assim nós agradecemos de todo o nosso coração, o Dr. Marquinhos, a sua esposa e a todos, né? E que possam todos receber o nosso abraço nesse momento. Sei que a saudade é muito grande, né, da casa, mas que mantenhamos o nosso padrão, né, sempre em oração, sempre em vigilância, né, e que a gente possa então fazer o que foi sugerido, né? Honrar o Dr. Bezerra de Menezes através das nossas atitudes, né? Como trabalhador cristão, né? Espírita cristão. Então, olha a nossa responsabilidade, né? E que assim possamos prosseguir o nosso trabalho nessa casa e futuramente, logicamente, que a crise vai passar, todo esse momento da pandemia vai passar. Né? Tenhamos fé, coragem, bom ânimo e muita esperança. Que assim seja. Graças a Deus. Cristina, tudo certinho aí? Que a gente não tem como entender, né?